Boa noite, meu povo, bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje vamos conversar sobre um dos meus assuntos preferidos, vendas. Vamos falar sobre quais os cuidados que vocês têm que ter na hora de fazer uma oferta para que essa oferta encante os clientes, atraia os clientes e realmente gere vendas para os negócios de vocês. Eu sei que muitas pessoas têm receio de vender, receio de fazer oferta, mas também eu percebo que muitas pessoas não sabem muito bem como fazer essa oferta. Qual a maneira certa de tornar o teu serviço extremamente atrativo aos olhos do cliente para que ele queira comprar de você. E são sobre esses detalhes que passam desapercebidos que a gente vai conversar hoje, que eu vou explicar para vocês várias ações. Na verdade, eu separei 5 itens, né? Mais precisamente 5 itens que são mandatórios na hora de você apresentar o teu serviço ou apresentar o teu produto. Quem vai chegando aí, vai me dando um ok, gente, se som tá bom, se tá tudo certinho, e eu vou colocar aqui o tema da nossa live para quem chegar depois. Só um minuto. Cuidados. Eita! Boa noite, boa noite. Quem tá chegando? Tá tudo certinho, minha gente? Já vamos começar. Só eu fixar aqui esse comentário. Que assim, o povo que chega não fica perdido, né? Do que a gente tá falando. Me deixou fixar. E agora sim, tudo certo? Boa noite, Marilene, Vani, da Paz, Helena. Muito bom ver vocês por aqui, minha gente. Bora lá. Então, vamos começar nosso conteúdo. Papel e canetinha na mão, que eu quero que vocês anotem essas informações para vocês lembrarem depois, tá? E, como sempre, né, quem tá aqui ao vivo tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, a oportunidade de perguntar como adequar isso para a sua realidade. Então, se algum ponto vocês não entenderem como que vocês aplicam isso de fato, fiquem muito à vontade para perguntar, que a ideia aqui é a gente trocar realmente, porque meu objetivo é que vocês saiam daqui dessa live ou das aulas de segunda-feira e consigam fazer ajustes nas ações de vocês, consigam fazer ajustes de fato e melhorias nas estratégias para ter mais resultado. E como sempre, quando eu falo de resultado, eu tô falando de vendas. A gente usa esse Instagram como uma ferramenta de vendas, então a gente sempre tem que olhar o que vai nos gerar mais vendas. E pra gente vender, é fundamental fazer ofertas. É fundamental. E eu já quero fazer um parênteses bem grande aqui, né? Quando eu falo de oferta, eu tô falando de ofertar o nosso serviço. Eu não estou falando necessariamente ou obrigatoriamente de uma promoção, tá? Entendam oferta como o ato de apresentar diretamente o nosso serviço. Vocês também sabem que a gente não pode usar o nosso Instagram só para fazer ofertas. E a gente não deve ficar só fazendo ofertas o tempo todo, senão o que acontece? O público não tem interesse em nos acompanhar, não tem interesse em permanecer. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio e a gente deve, sim, fazer ofertas no mínimo, uma vez por semana. É muito importante que a gente fale daquilo que a gente tem para vender, né? Isso é extremamente importante, porque se você não falar, as pessoas não vão saber que você tem alguma coisa para vender e vão ficar com muitas dúvidas e muitas vezes, nem sabia, ou o que de fato você vende, né? O que de fato você faz. Hoje eu analisei um perfil e um dos pontos que eu coloquei lá como observação era isso. Eu entrei no perfil, eu vasculhei, eu estava prestando atenção, eu estava analisando e eu não consegui entender o que a pessoa vendia. Eu não consegui entender nem se ela tinha alguma coisa para vender. Agora vocês pensem o cliente no dia a dia, que ele está passando por várias informações, e de repente ele chega no teu perfil. Se ele não bate o olho e não entende o que você vende, como é que ele vai comprar de você, certo? Então, a gente precisa fazer ofertas e fazer isso constantemente.
tá? Então, esse é um primeiro ponto aí que tá fora da minha listinha de 6 cuidados, mas é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Pelo menos uma vez por semana você precisa falar abertamente e claramente daquilo que você vende. Mas para a gente fazer a apresentação do nosso serviço, tem detalhes que fazem a diferença. E o primeiro item dos 6 que eu separei é clareza. Clareza. As pessoas não compram o que elas não entendem. E dificilmente elas vão ficar te fazendo perguntas se está muito obscuro aquilo que você vende. Principalmente, aqui um adendo, né? Principalmente quem trabalha com serviços mais complexos ou que tem muitos diferenciais, ou que é alguma coisa nova, ou que é alguma coisa de um nicho muito específico, ou que é alguma coisa mais técnica. Quando a gente vende o serviço, eu costumo falar assim, eu já falei para várias pessoas aqui de produto, né? Quando eu tenho um produto, eu posso mostrar esse produto. Eu vou falar de como eu utilizo esse produto. Ele tem um apelo visual que fica mais fácil da pessoa falar gostei ou não gostei, me agrada ou não me agrada. Quando eu vendo um produto, normalmente, o que pega mais, que vocês precisam destacar na apresentação é o como funciona isso aqui, aonde eu uso isso aqui, né? Quais os diferenciais disso aqui para isso aqui. Por que esse produto é mais interessante do que este produto aqui, tá? Então, quando eu tenho produto, quando eu tô falando de clareza, é fundamental eu mostrar isso. Onde eu uso? No que isso facilita a minha vida? Por que isso é diferente disso? Por que esse custa mais do que esse? Isso é para produto. Quando eu tô falando de serviço, que é algo intangível, que eu só vou saber se eu gostei ou não depois que eu comprar, depois que eu pagar, depois que eu usufruir. E aí pensem comigo, isso vale para uma hospedagem num hotel, isso vale para uma ida num restaurante, isso vale para uma ida no cabeleireiro, isso vale para uma massagem, isso vale para o serviço de um dentista, para o serviço de um advogado, para um fisioterapeuta, para uma manicure. Tudo o que você não consegue visualizar antes, se te agrada ou não, é um serviço, certo? E aí a gente tem outros serviços mais complexos. Cara, eu vou contratar um contador. Pô, ele vai mexer com o meu dinheiro. Ele vai cuidar do dinheiro da minha empresa. Eu vou normalmente fechar esse contrato por 1 ano. Eu não troco de contador todo dia. Eu vou contratar uma consultoria. Eu vou contratar uma mentoria, seja para o meu negócio ou seja para mim. Então são coisas ainda mais complexas. E quando eu falo de clareza, quando a gente vai apresentar esses serviços, e não importa se ele é o mais simples ou mais complexo, mas é muito importante a gente deixar claro algumas informações. Eu quero que vocês anotem e eu quero que depois vocês olhem para a maneira como vocês estão apresentando o serviço de vocês, se isso está claro na apresentação. O que uma apresentação de um serviço precisa conter? Primeiro item, para quem é? Esse serviço é para quem? Para quem é obrigatório. E a gente pode ter também o para quem não é. Por exemplo, quando eu vou apresentar a comunidade Marketing Pro, eu sempre deixo muito claro que ela é voltada para profissionais liberais, para pequenos empresários que querem usar o Instagram para vender os seus serviços. Eu deixo isso extremamente claro lá. Eu falo que ela não é para quem é afiliado. Então, existem várias pessoas no digital que são afiliados. Ah, eu quero. Não, não é para você. Eu não trato de afiliados. Então, eu tô falando assim, ó, é para este público aqui. Ah, e você vai me ensinar a fazer o meu produto digital? Não, aqui o foco não é te ensinar a fazer o teu produto digital. O foco é te ensinar a vender os serviços que você tem. Ah, essa comunidade é para quem quer ser influencer. Esses tempos apareceu uma pessoa extremamente interessante, mas que ele queria fortalecer o nome dele para vender as músicas. Não é o que eu ensino. Eu ensino a usar isso aqui como uma ferramenta de divulgação e vendas do teu negócio. Então, isso é muito importante para quê? Para que a pessoa não se frustre depois que ela comprar o teu serviço. Então, esse é o primeiro item dentro da clareza, tá?
É o 1.1 dentro dos 6 itens. Ainda dentro da clareza, quando eu vou apresentar o meu serviço, eu preciso falar como ele funciona. Como que é? Como que funciona isso? O que você faz para mim, o que você não faz para mim. O que você utiliza de ferramentas, o que você não utiliza de ferramentas. Que marca de produto você usa, que marca de produto você não usa. Que técnica você utiliza, que técnica você não utiliza. Como funciona isso? Você vai me orientar ou você vai fazer? Você vem aqui ou eu vou aí? É presencial ou é online? Quantas etapas são? Quanto tempo leva? Quando eu apresento a comunidade, o que eu explico da comunidade? Olha, a comunidade não é um curso onde você entra lá e tem só as aulas e você fica fazendo sozinho. Onde você estuda um monte e aplica muito pouco. A comunidade é um programa de acompanhamento e orientação que tem mentoria, que dura 1 ano, que de 15 em 15 dias a gente se encontra no Zoom, que tem um espaço para você colocar os teus materiais para validação, que quando você entra você recebe uma orientação do que você deve estudar e como aplicar. Então, eu explico como isso funciona. E aí a pergunta é, você explica como o teu serviço funciona? O que está embutido, o que não está embutido? Isso é muito importante. Ainda dentro da apresentação, quando você está fazendo a oferta do teu serviço, você precisa apresentar para o cliente quais os ganhos que ele vai ter. Olha, se você contratar este meu serviço aqui, você vai conseguir ter o ganho A, B, C, D. Se você fizer a limpeza dos teus dentes aqui comigo, você vai sentir menos dor, você vai ter resultado mais rápido, você aumenta em 80% o clareamento dos teus dentes, você vai ter um sorriso melhor, isso vai reduzir manchas, vai evitar cáries, né? Quais os ganhos que a pessoa tem ao contratar o teu serviço? Quando eu apresento a comunidade, o que eu falo? O principal ganho que você tem é que você vai parar de gastar tempo com ações que não te trazem resultados. Você vai investir teu tempo naquilo que efetivamente vai atrair seguidores e vai converter isso em clientes. Fora outros pequenos ganhos ali que eu vou colocando. Mas a gente precisa falar esses ganhos. A gente não pode deixar subentendido quais são os ganhos. E aqui nos ganhos eu gosto de frisar 2 aspectos com vocês. A gente não pode ser nem 8 e nem 80. Eu não posso falar, e isso vale para todos os itens, tá? Eu não posso falar que, isso aqui serve para todo mundo. O que serve para todo mundo não serve para ninguém. Porque você não se reconhece em todo mundo. Você se reconhece em determinado perfil, em determinadas situações. Você procura soluções para aquilo que você passa. E o teu cliente age da mesma forma. Se você coloca que o teu serviço resolve o mundo, então ele vai resolver da tua vida financeira a tua vida amorosa, tu vai dizer, vixe, né? Tudo que é bom demais o santo desconfia. Então a gente precisa ter cuidado para não exagerar nas promessas, não exagerar nos ganhos possíveis. Por quê? Você olha para aquilo que você vende, ele traz ganhos diretos e ganhos imediatos, nem imediatos, ganhos diretos para o cliente. E aqueles ganhos diretos podem proporcionar outros ganhos secundários. Então, quando você for apresentar os ganhos que aquilo que você faz traz para o teu cliente, foque principalmente nos ganhos diretos. Porque senão você fica fazendo uma promessa gigantesca e a pessoa vai começar a desconfiar que o que você está vendendo pode não ser tão sério assim. Então, fale dos ganhos, mas tome esse cuidado. O outro item que você deve colocar é como eu faço para contratar. Então, muitas vezes eu vejo post, eu vejo lives, eu vejo sequências de story, onde a pessoa fala do serviço, mas ela não orienta o cliente. O que eu preciso fazer para contratar? Eu vou clicar no link da bio, conversar contigo no WhatsApp e você vai me enviar as opções? Eu vou te mandar uma mensagem no direct?
Você vai me mandar, tem um link onde eu possa visualizar e agendar o meu horário? Eu vou agendar uma reunião contigo, eu vou comprar direto? Eu tenho que comentar ali no post eu quero? Então, qual a orientação? Você precisa deixar claro para o teu cliente. Tenham em mente uma coisa assim, nessa questão da clareza. A gente está no item 1 dos 6 que eu vou apresentar para vocês, tá? A gente está falando da clareza na hora de fazer uma oferta. O óbvio precisa ser dito. Aquilo que para ti é lógico que é assim. É lógico para você que está dentro do processo. Para o cliente que não está dentro do teu processo, que não conhece a fundo a tua área, que não conhece direito como as coisas funcionam e que tá te comparando com os teus concorrentes, aquilo não é óbvio. Então, clareza é o ponto número 1. E aí eu pergunto para vocês, hoje, quando vocês apresentam o serviço de vocês, vocês estão abordando todos esses itens? Vocês estão apresentando o serviço de vocês com esta clareza? Porque não adianta eu ter uma puta oferta, um mega desconto, se eu não tô falando exatamente o que eu tô vendendo. Comentem aqui pra mim. Vocês colocam esses itens? Vocês acreditam que tá claro a forma como vocês apresentam? Segundo ponto, para que a gente tenha uma boa oferta. A gente normalmente, quando vai falar do nosso serviço, a gente fala de características. A gente fala de itens que ele tem, né? Então, vou dar o exemplo da comunidade. Eu falo, a comunidade tem 1 ano de acompanhamento. A comunidade tem uma mentoria no Zoom de 15 em 15 dias. Isso são características. O que a gente precisa fazer? A gente precisa sim falar, olha, o meu serviço conta com este apoio. O meu serviço conta com este item. Mas é fundamental que eu transforme essa característica em benefício. Então, lá no item onde eu falei no como funciona, quando você for falar do como funciona, você vai pegar cada característica do teu serviço e você vai transformar em benefício para o cliente. Vou dar um exemplo de uma coisa extremamente simples, tá? Manicure. Vamos supor que eu sou uma manicure, que eu tô apresentando a minha forma de fazer o meu trabalho e eu trabalho com unha em gel, tá? Eu faço unha em gel. Quando eu for apresentar, eu vou apresentar falando que aqui eu só uso o gel da marca XPTO, porque ele tem uma durabilidade de até 7 dias a mais do que os outros géis comuns do mercado. Aqui, a minha unha dura tanto, as minhas clientes voltam, porque além de fazer a unha em gel, eu só uso esmaltação em gel. Porque isso traz durabilidade, a unha não lasca, não vai ter ponta soltando. Então, eu transformo aquela característica em um ganho para o cliente. Aqui no meu salão, eu só trabalho com horário agendado, porque eu sei que o teu tempo vale ouro. Você vai chegar aqui, você vai ser atendida na hora, você vai conseguir se programar. Eu sou inverso. Eu sou de um salão que eu não trabalho com horário agendado. Aqui no meu salão, você tem a flexibilidade de estar passando aqui na frente, sobrar um tempinho na tua agenda, você chegar e o atendimento é por ordem de chegada. Então, de acordo com a maneira como eu trabalho, eu vou pegar aquela característica de como eu trabalho e vou transformar num benefício. Sempre. Então, qual é o exercício que vocês têm que fazer? Anotem isso. Vocês listam as características do serviço de vocês e vocês se façam a seguinte pergunta. E daí? Então, vamos supor que eu vou falar da comunidade. Eu digo assim, na comunidade, você entra e você tem uma orientação específica do que você deve estudar e aplicar primeiro. Isso é uma característica. Eu olho para essa característica e eu faço a pergunta como se fosse o cliente, me olhando assim, dizendo, tá, e daí? E aí eu complemento, para que você
invista o seu tempo naquilo que vai te trazer resultados mais rápidos. Na comunidade você tem mentoria no Zoom de 15 em 15 dias. E o cliente pergunta, tá, e daí? Para que você receba orientações constantes para ir avançando e escalando os teus resultados com segurança. Porque eu sei o quanto é difícil aplicar as técnicas de marketing sozinho. Eu sei o quanto é complicado adaptar isso para a realidade do teu negócio. Então, listem as características do serviço de vocês. Olhem para ele como se fosse um cliente perguntando para você, tá, e daí? A pergunta é, e daí? O que eu ganho com isso? Quando você traz a tua apresentação no momento de ofertar o teu serviço desta maneira, o que você está fazendo? Você está fazendo a regra número 1 das ações de marketing que funcionam. Você está botando o foco no cliente. Você está parando de ser aquela pessoa chata que fica falando só de tudo de bom que você tem, e você fala de tudo de bom que você tem, mas colocando isso a serviço do mais importante, que é o cliente. Eu tenho isso, eu faço dessa forma para que você tenha este ganho. Essa é uma mudança muito delicada e que traz grandes resultados. Então, façam esse exercício. E mudem a linguagem de vocês. Parem de falar de vocês e acrescentem o porquê você faz isso em ganho para o cliente. Eu faço dessa forma para que você tenha tal ganho. O terceiro ponto, que também é um erro clássico das pessoas, é que quando a gente está fazendo uma oferta, quando eu estou apresentando o meu serviço, eu preciso repetir. Não adianta eu fazer um único post de oferta no mês. Não adianta eu falar da minha mentoria, do meu serviço X, do meu serviço Y, uma única vez. Eu preciso repetir isso constantemente. Mas essa repetição, ela não pode ser chata, do tipo só agenda aberta, ou só inscrições abertas, ou agende o teu horário, ou contrate agora. Porque essa é uma repetição cansativa. A repetição correta, ela tem 2 prismas, 2 pontos importantes. Ponto número 1, tá? Eu vou repetir a mesma mensagem dentro dos diversos canais que eu tenho. Então, se eu estou fazendo a oferta de um serviço específico nesse momento, eu vou falar dele nos meus stories, eu vou fazer um post sobre ele, eu vou falar ele na minha live, se eu faço live, eu vou falar sobre ele em vídeo, eu vou falar sobre ele de maneira escrita. Por quê? Isso amplia o número de pessoas que vão ser impactadas por essa mensagem. Então, isso é extremamente importante, porque tem pessoas que vêm para a live, tem pessoas que não vêm, tem pessoas que vão ver os stories, tem pessoas que não veem os stories que vão ver o feed, tem pessoas que preferem vídeo, tem pessoas que detestam vídeo e preferem ler a informação, tem as pessoas que absorvem melhor lendo, tem as pessoas que absorvem melhor ouvindo. Então, quando eu diversifico e eu vou repetir a minha oferta nos meus diversos canais, eu estou ampliando o número de pessoas que estão sabendo que eu faço aquela oferta. Essa é uma forma de repetir. A outra forma de repetição que é fundamental é eu repetir a oferta por diferentes ângulos. Como por diferentes ângulos? Eu vou ter uma abordagem falando que eu estou com a agenda aberta, ou que as inscrições estão abertas, ou chamando para contratar agora, ou falando que eu tô com desconto X. Eu vou ter uma abordagem direta daquele serviço. Mas eu também posso ter uma abordagem na linha de para quem é. Então, se você é assim, 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 se você é um profissional liberal, conheça o meu produto X. Se você é uma mulher que não tem tempo, conheça o meu serviço Y. Se você está cansado de
ter que ir no salão toda semana, pegando lá o exemplo da manicure de unha em gel, conheça o meu serviço X e agende o seu horário. Eu tô abordando pela perspectiva do público, do perfil. É uma outra forma de abordar e que eu vou estar fazendo o quê? Repetindo a minha oferta. Talvez a pessoa não tivesse interessada quando eu falei abertamente e diretamente do serviço. Mas quando eu coloquei que era para o perfil dela, ela pode parar para olhar e prestar atenção. Eu também posso abordar pela questão de como funciona. Entenda como funciona o meu serviço X. Tem pessoas que... interessante. Não sabia que funcionava dessa forma. Por quê? Eu não estou chamando para comprar diretamente. Eu estou explicando como funciona e no final eu vou ter a chamada para compra. Então, quando eu diversifico tanto os meios como a forma escrita e falada, e quando eu diversifico os pontos de abordagem de apresentação do meu serviço, eu posso repetir ele mais vezes, sem ser tão repetitiva por estar falando sempre a mesma coisa. Então, pensem nisso. Se nessa semana ou na próxima semana, você escolhe um dos teus produtos, um dos teus serviços para fazer oferta. Você pode fazer, como eu ensino, um único post de oferta naquela semana. Mas você pode trazer essa informação, relembrar essa informação durante todos os dias da semana nos stories. Um dia trazendo o post que estava no feed, um dia fazendo um texto escrito, um dia fazendo um áudio, ou se você já grava vídeo, fazendo vídeo falando. Mas relembre as pessoas daquela oferta. Aborde aquela oferta por perspectivas diferentes. Isso faz toda a diferença na hora da gente apresentar o nosso serviço. Quem aqui já faz isso? Quem aqui apresenta o seu serviço por perspectivas diferentes? O outro item, eu tô olhando aqui, o outro item é escassez. Sempre que possível, tá? E preferencialmente sempre, você precisa usar a escassez ou a urgência. Eu vou falar primeiro da escassez. A escassez ou a urgência, ou os dois em conjuntos, são itens que fazem com que a pessoa compre. São gatilhos, né? Gatilhos mentais para fazer com que para tirar a pessoa da inércia, tirar a pessoa daquela coisa, depois eu compro, eu passo depois, eu vou agendar mais tarde. Como que a gente pode trabalhar a escassez? A escassez está sempre vinculado a perder alguma coisa. Né? Assim, a pessoa vai, se ela não agir naquele momento, ela vai perder aquele item. E eu posso abordar a escassez, posso trabalhar a escassez com a questão do quê? O mais tradicional que a gente vê por aí. Eu tenho um desconto. Aquele desconto vale por 48 horas. Se a pessoa não agir ali, ela vai perder aquele desconto. É só desconto que funciona? Não. Eu posso ter uma entrega extra. Por exemplo, na última vez que eu abri a comunidade numa oferta mais forte, o que eu coloquei? Eu coloquei uma análise de perfil completa com um plano de ação. Quem entrou naquele período, recebeu. Quem não entrou naquele período, perdeu. Então, aquilo foi um gatilho para que as pessoas agissem naquele momento. A comunidade vai continuar existindo, ela está aberta, a pessoa pode entrar em qualquer outro momento. Mas, para quem entrasse naquele momento, tinha um ganho. Se a pessoa não agisse, ela ia perder. Então, dar alguma coisa extra é importante. Exemplo, se você fechar um pacote de escova aqui no meu salão esta semana, você vai ganhar uma hidratação de presente. Isso é uma escassez, mas tem que ser esta semana para você ganhar alguma coisa. Depois você perde. Isso é usar escassez. A escassez, ela também pode estar vinculada à agenda. Como a gente está se aproximando aí basicamente dos 2 últimos meses úteis do ano, você pode trabalhar muito. Olha, se você ainda quer fazer esse processo, fazer esse serviço,
fazer tal coisa antes do Natal, antes do Ano Novo, eu só tenho mais X horários na minha agenda. Senão você vai ficar de fora. Quem trabalha com clínica de estética é um excelente argumento, não tanto pela agenda disponível, mas pelo time, né? Ou você faz agora, ou você não vai ter efeito até tal dia, né? Então, você pode pegar a tua questão de agenda e também usar como escassez. Esse também é um ponto interessante de escassez. Então, a questão é, que argumentos você poderia usar de escassez? Outro item de escassez, eu só tenho mais 2 unidades. São 2 unidades. Qual foi a mulher que já não entrou numa loja, provou um sapato que amou, e a pessoa disse assim, ai, é o último que eu tenho nessa numeração, né? E você diz, caraca, se eu não levar, eu vou perder. Isso é uma escassez. Eu não tenho mais, eu só tenho esses itens aqui. Então, pense aí, dentre essas possibilidades, o que você pode usar como escassez para não estar usando sempre só desconto, porque não precisa ser sempre só essa pegada. E aí, o outro item que eu posso usar junto, ou posso usar só esse item, é o item de urgência. Urgência. A urgência, ela funciona muito voltado na questão de prazo. Então, você tem até tal dia para entrar. Você tem até tal dia para agendar. Você tem até tal dia para se programar. É um prazo curto. Ah, você quer fazer encomenda de um personalizado X para o dia agora. Só tô aceitando encomenda agora. Tá? Então, você quer entrar nessa mentoria em grupo? É só agora. Você quer agendar uma reunião de análise aqui na minha empresa de contabilidade? É só nessa semana. Por exemplo, uma cliente nossa que é dentista. O que a gente está fazendo? Ela não faz avaliações, ela faz consultas médicas. No mês de outubro, a gente escolheu lá um dia específico para fazer avaliações gratuitas para quem precisa fazer implante. É um único dia com horários limitados. Então, tu quer, tem que ser agora, é urgente, te leva para ação. Tu tem que agendar e tu quer fazer uma avaliação gratuita, tu tem que vir nesse dia. No outro dia, eu vou fazer avaliação, vou falar qual é o tipo de implante, vou falar se tu precisa ou não, mas você vai ter que pagar. Então, eu tô botando um prazo limite. E como que você pode trabalhar também essa questão da urgência? Que é uma das formas que eu tenho trabalhado na comunidade agora. Você faz a urgência no sentimento assim, cara, se tu não agir agora, a consequência depois vai ser muito ruim para ti. Se você não agir agora, a consequência, os danos de não agir agora vão ser muito problemáticos. Vamos pensar na questão de uma nutricionista. Uma nutricionista, ela pode usar a questão da agenda dela, né? Então, assim, ela pode ter uma escassez por disponibilidade de horário. Concordam comigo? É uma forma de escassez. Mas ela também, vamos supor que ela não tem essa escassez de agenda. E ela não quer mentir que ela tem uma escassez de agenda, né? Ela vai usar a questão da urgência. Do tipo, olha, se você não fizer uma consulta, não começar a ter uma alimentação equilibrada, não começar a cuidar de tais e tais e tais e tais itens, isso vai evoluir para uma diabetes que pode trazer tal e tal e tal e tal e tal transtorno. Ou se você não cuidar disso agora, você depois vai ter que entrar não numa reeducação alimentar, mas vai ter que entrar numa dieta muito rígida, onde tu vai te privar de muitas coisas. Então, ela pode abordar pelas consequências do não agir agora. Isso traz urgência. Então, a urgência cabe em todos os serviços? Não. Assim como a escassez também não cabe em todos. A questão é você olhar para o teu e entender
dentre todas essas características de urgência e escassez, o que funciona melhor, no meu caso? E você também não é obrigado a decidir um e usar só um eternamente. Você pode experimentar. Vou testar. Vou testar usar essa questão de limite de agenda. Vou testar dar um serviço a mais, uma entrega extra para quem contratar nesse período. Poxa, agora eu estou num período interessante, eu vou usar um desconto promocional. Então, teste essas questões de urgência e escassez para entender quais vão funcionando melhor com o teu negócio. Porque este é um item importante das ofertas também. A gente variar estas abordagens. A gente variar esses gatilhos de urgência e escassez. Então, como eu estava comentando, para a gente fazer uma boa oferta, a gente precisa ser claro com o cliente, apresentando de forma muito detalhada o nosso serviço, para quem é, como funciona, quais os ganhos e como contrata. Eu preciso sempre transformar as características em ganhos para o cliente, transformar as características em benefícios. Eu devo repetir essa oferta várias vezes. Seja a repetição pela repetição de falar sempre dela, seja a repetição nos meios que eu tenho, então eu vou falar na live, nos stories, no feed, no meu grupo VIP, seja a repetição pelo formato, vou falar em vídeo, vou falar em texto, vou experimentar formas diferentes. Então a repetição é extremamente importante. Eu preciso usar uma urgência ou usar uma escassez. Esses dois itens, eles são mandatórios. Eles não são mandatórios, mas eles fazem muita diferença se a gente começa a aplicar. E aí, o último item é, eu preciso testar e experimentar quais itens de urgência e quais itens de escassez funcionam melhor com o meu público. Então, façam esse checklist e avaliem se vocês estão apresentando o serviço de vocês dessa maneira, tá? Pensem aí, façam um exercício, se provoquem na semana que vem, quando forem fazer uma oferta, de apresentar por um ângulo diferente do ângulo que vocês tradicionalmente apresentam. Façam um exercício também de, em vez de colocar sem urgência e sem escassez, ou de colocar simplesmente um desconto, trabalhem pela questão da urgência da ação, abordando qual a consequência a pessoa vai ter na vida dela se ela não agir naquele momento. Quais os danos pode causar no serviço dela, na carreira dela, ou na vida dela, ou no relacionamento dela, ou na saúde dela, de acordo com aquilo que vocês trabalham, se ela não agir naquele momento. Por exemplo, quem escolhe não entrar na comunidade de Marketing Pro agora, qual é a consequência? Vai ficar mais 2, 3, 4, 5, 6 meses tentando, sozinho, vender no Instagram. Em vez de contar com apoio e orientação para fazer as ações certas da maneira certa. E aí a pergunta é, mas quanto tempo você vai ficar tentando vender no digital sem atrair novos seguidores e principalmente sem faturar? Essa é a consequência de quem escolhe não entrar na comunidade de Marketing Pro, que inclusive continua com as inscrições abertas e vai continuar com as inscrições abertas até o final do ano, ainda com o cupom de R$500 de desconto. O link tá aqui na bio do meu Instagram e quem estiver vendo aqui o replay no YouTube depois, o link tá aqui embaixo na descrição, para que vocês possam conferir todos os detalhes que eu fui apresentando aqui também durante essa live. E eu faço 2 perguntas para vocês para encerrar essa live. Pergunta número 1. Quando vocês apresentam o serviço de vocês,
Vocês estão usando todos esses detalhes? Estão abordando esses 6 itens que são fundamentais? Vocês estão apresentando neste formato? Estão fazendo essas variações? E a segunda pergunta é: por mais quanto tempo você vai ficar tentando sozinho vender no Instagram sem ter resultado e sem ter faturamento? Se você quer resolver as 2 questões e mais todos os teus outros dilemas de marketing digital, fica o convite aí para contar com a minha orientação e o meu acompanhamento dentro da comunidade, certo? No mais, minha gente, já que vocês hoje não colocaram perguntas, praticamente não interagiram comigo, só ficaram ouvindo, eu quero saber se essa live ajudou. Se essa live trouxe clareza para vocês, se trouxe um novo olhar para a forma como vocês estão apresentando o serviço de vocês. Me contem aí. Se não, eu desejo a todos uma boa noite, um bom restinho de semana. E segunda-feira a gente tem aulão lá no YouTube, aí sim com um slide, com passo a passo mais detalhado, para que vocês possam ir aprendendo de fato as estratégias de uma forma muito simples, para que vocês consigam implementar e consigam ter mais resultados nos negócios de vocês. Ajudou, Lilica? Que bom, que bom. Então, bora implementar todas essas informações. Um beijo, minha gente. Boa noite. Tchau.